Bem-vindo ao Planetário Café, nosso programa de bate-papo da Fundação Planetária do Rio de Janeiro, onde a gente chama astrônomos para conversar com convidados especiais. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Mas vamos apresentar os astrônomos presentes: Jorge Marcelino, Ina Elton, e a nossa convidada é a Érica Rossetto. Pronunciei correto? Rossetto? Rossetto. Rossetto. Pois é, gente, deixa eu falar para vocês quem é a Érica. A Érica é bacharel e mestre em astronomia pela UFRJ, formou lá no Valongo como a gente, né? Defendeu sua dissertação com ênfase em lixo espacial, olha só, e tem publicações nessa área. É coordenadora de operações orbitais de satélites geoestacionários há mais de 11 anos. Olha só que perfil interessante que a gente trouxe para conversar com a gente hoje aqui. É ele que eu conheço já há um bom tempo também, né? Ela está trabalhando agora na empresa que eu trabalhei, né? E eu me lembro que quando eu saí, eu indiquei o nome dela. E olha, a Érica, né? E é muito legal a gente poder estar conversando agora. Érica, nossos web espectadores, né, vão querer saber um pouquinho de como é que você chegou até a astronomia, como é que foi a sua carreira, um pouquinho da sua história, se você pudesse contar de forma resumida para a gente ter uma ideia. Claro. A gente sempre quer passar para as pessoas que astrônomo não é um alienígena, né? Não é um cara que tem um histórico que vai levar a pessoa até a astronomia, né? Você podia contar para a gente? Claro, eu já me formei tem um tempinho, né? Na era ainda pré-internet, assim, né? Quando eu estava na graduação, a internet estava começando a se popularizar. E aí, assim, quando eu era criança, sempre gostei muito, né, de olhar para o céu e tal, mas naquela época a informação não era tão acessível quanto é hoje, assim. Então, assim, até meados ali do ensino médio, eu ainda não sabia muito, não tinha pensado em nenhum momento, nem imaginava, né, que eu pudesse virar astrônomo profissional. Aí teve um curso no INPE, eu morava em São José dos Campos na época, no interior de São Paulo, né, o INPE fez um curso de divulgação científica para alunos do ensino médio. Aí, a escola que eu estudava, né, era uma escola pública, eles pediram para eu participar do concurso, eu me inscrevi, fui selecionada, e aí foi um curso de imersão, né, foi a semana toda, a gente lá em contato com vários pesquisadores, e eles colocaram um telescópio para a gente observar o céu, aquela coisa assim que não tem como não se encantar, né, ainda mais quando você já tem um interesse. E aí eu saí do curso, assim, maravilhada, né, falei, caramba, eu preciso estudar alguma coisa lá no céu, assim, sabe? Mas totalmente perdida. Aí eu comecei a pesquisar um pouco, conversar com os professores e tal, eles me deram algumas orientações. Na época, eu morava no estado de São Paulo, né? O único lugar que tinha astronomia, graduação em astronomia era na UFRJ, então eu tive que me mudar para lá e tudo. Mas, resumidamente, foi essa trajetória, assim, né? E aí, enfim, fui para o Rio e fiquei lá um bom tempo, né? Érica, que legal saber que nós somos vizinhos, né? Você é de São José dos Campos e eu de Lorena, né? Interiorzinho de São Paulo, aqui, Olha, Vale do Paraíba, dominando a astronomia nacional, aí, tá vendo? Mas é isso. Mas, Érica, eu sei que você trabalha na grande empresa de controle de satélites, né? E eu queria saber quais são as funções dos astrônomos nessa empresa. Fala um pouco dessa empresa também, né, para as pessoas saberem. Eu não vou entrar em detalhes, mas você conta melhor. Como é que é essa história de controlar satélites? Explica um pouco para o pessoal como é que funciona. claro. Então, o controle de satélites, né, ele a base dele é uma área da astronomia, que é a mecânica celeste, né, o controle orbital de satélites, que basicamente a gente estuda a dinâmica entre a Terra, né, e o satélite, como se fosse, por exemplo, a dinâmica, né, Terra-Lua, só que no caso os satélites estão mais próximos da Terra, né, e a gente tem, são objetos artificiais, a gente consegue comandar, consegue controlar a posição dele. Os satélites que a gente trabalha lá na empresa são todos geoestacionários. O que isso significa? Eles estão numa altitude em relação à Terra, onde, teoricamente, eles ficariam parados, né, provendo ali cobertura para uma região fixa. E aí a gente usa os satélites aqui para todo tipo de comunicação, sinal de TV, internet, celular. Só que o satélite, né, o sistema Terra-satélite, ele não é isolado. Então, você tem algumas perturbações que tendem a tirar o satélite do lugar. Aí é que entra o trabalho do astrônomo. Então, a gente passa ali o tempo todo monitorando, né, calculando
até onde que eu posso deixar o satélite se movimentar dentro de uma região que a gente chama de box de controle, né? Então, ali dentro daquele box, eu tenho certeza que eu não perco o sinal do satélite aqui na Terra. E aí, quando ele vai se aproximando perto do limite, né, desse box de controle, a gente calcula qual é a força que eu tenho que aplicar no satélite para corrigir esse movimento. E, então, basicamente, esse é o trabalho do astrônomo ali, né? E o satélite ele tem um tempo de vida finito, né, determinado, justamente por conta da quantidade de combustível que eu vou ter disponível para realizar essas manobras de correção do movimento dos satélites, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz no dia a dia, e assim, é interessante você falar da empresa, porque, na verdade, esse papel, né, do astrônomo, da mecânica celeste, ela está presente em qualquer empresa que controla satélites, assim, né? Aqui no Brasil, hoje, o Brasil já teve, no passado, um histórico, o Brasil, na verdade, tem um histórico bem grande, né, na área espacial, e aí a empresa, antigamente era totalmente estatal, passou por um processo de privatização, hoje você tem várias organizações, então você tem satélites governamentais, tem satélites de empresas privadas, e eu trabalho numa empresa privada que já foi governamental no passado. Quando a empresa era estatal, era a antiga Embratel, que controlava, que tinha toda a parte de comunicação por terra, né, e também o segmento espacial. Aí, com a privatização da empresa, né, a área de satélites, ela foi desmembrada, né, foi criada uma empresa específica de satélites, que foi a Star One, e hoje, tanto a Star One quanto a Embratel foram integradas no Grupo Claro. Então, hoje o Grupo Claro, ele tem essa área de satélites que foi já, né, estatal. Hoje nós estamos controlando 5 satélites e vamos lançar mais um. E aí, recentemente, há mais ou menos, acho que uns 10 anos, quase 10 anos, o governo teve a iniciativa de retomar o programa espacial, né, o programa de satélites brasileiro. Então, hoje tem já um satélite geoestacionário governamental, o SGDC, e eles têm agora satélites de órbita baixa também, né? E tem planos aí de expandir um pouco mais. Assim. Então, hoje no Brasil a gente tem, e aí tem empresas estrangeiras que prestam serviço de comunicação aqui via satélite, né? Mas, assim, acho que os mais relevantes, né, é a empresa do Grupo Claro, que já foi Embratel, e o próprio governo, né, que hoje tem um satélite geoestacionário dedicado aqui no Brasil e alguns de órbita baixa. Ok. Érica, a gente sempre tem uma preocupação quando a gente vai falar com ciências e tal, quando nós temos a privilégio de ter uma mulher falando, e a gente sabe que tem muitas áreas onde é difícil a entrada de mulher, e eu me lembro que na época que eu trabalhei no seu setor, só tinha uma mulher no nosso setor inteiro de controle orbital. Eu não sei se isso mudou muito, como você certamente tem que ter viajado e da congresso, se isso lá fora é mais ou menos aqui. Como é que temos muitas mulheres atuando nessa área? Acho que não, né? Mas você fala aí, no meu tempo tinha pouco, eu não sei como é que está agora. Infelizmente não mudou muito, não, viu, Nailton? Ainda continua a porcentagem de mulheres nesse segmento ainda é baixa. Na empresa hoje, né, dentro da área de controle orbital só tem eu de mulher, inclusive dentro da minha gerência, dentro da empresa onde engloba uma outra área, né, que é de engenharia de satélites, eu continuo sendo a única mulher. E agora, tem umas 2 semanas, eu assumi um cargo numa associação internacional voltada para a vigilância espacial, né, para tratar a questão do lixo espacial, e lá também eu sou a única mulher. Então, assim, você vê que, infelizmente, é muito, muito pouco. Não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, assim. Eu já participei de eventos fora, com gente, assim, de várias empresas, onde eu era a única mulher na sala, assim, uma sala, às vezes, com 30, 40 pessoas do setor, e eu sendo a única mulher. Então, infelizmente, ainda é uma área que a gente atua pouco, né? E eu acho que isso vem aí de uma combinação de fatores. Começa com a dificuldade, né? A falta de incentivo para as mulheres entrarem no ramo científico-tecnológico, aí vem com as dificuldades da própria carreira, que muitas vezes envolvem viagens e coisas que, às vezes, as mulheres não são nem dadas as chances a elas, né, de decidirem se querem ou não seguir nessa carreira, tem um preconceito grande. Mas, infelizmente, assim, as coisas vêm mudando, né? A gente tem visto aí um movimento grande, principalmente em alguns países, para incentivar, né, que as mulheres entrem mais nesse mercado, mas a gente ainda tem uma desproporção bem grande. Eu acho interessante a gente tocar nesse assunto sempre, porque
temos meninas que estão assistindo, né? E jovens que estão escolhendo carreira e que veem que, por mais que seja difícil, não é impossível, né? E que tem espaço, é uma opção, é uma das opções possíveis, né? A área tecnológica. Acho que científica nem tanto, a tecnológica é mais fechada, eu acho. Tenho a sensação de que a parte da ciência aplicada é mais difícil. A sensação que eu tenho de ver, por exemplo, pessoal mais da área teórica, você encontra mais mulheres, né? Na parte de... A minha sensação também é que no meio acadêmico você tem mais uma proporção maior de mulheres. Isso, quando você vai para o setor privado, que vai mais para o lado da tecnologia, né? Isso diminui. E aí, como eu falei, eu acho que até porque não se dá a chance, né? Eu já ouvi de gestores falando assim, eu não contrato mulher porque depois vocês têm filho e não quer viajar, porque entra muito essa questão. Então, quer dizer, já se assume que a mulher não... Isso eu ouvi da boca de uma pessoa que contrata profissionais na área. Então, quer dizer, já se assume que as mulheres, primeiro, né, que elas são totalmente responsáveis pelos filhos e que elas não vão querer conciliar, né? Não vou nem dizer abrir mão, porque a gente não abre mão de nada, a gente concilia as coisas, conciliar isso para poder seguir na carreira. Assim. Então, tem realmente um entrave, que eu espero, né, que continue mudando aí ao longo do tempo, mas, infelizmente, ainda é a realidade, sim. Érica, fiquei muito contente agora de saber que você assumiu esse cargo novo agora, então eu vou pedir para você, como você é especialista nesse assunto, que é um assunto que tem muito interesse para o público nosso, principalmente, que é o lixo espacial, né? De vez em quando acontece aí, vai cair um satélite em cima da cabeça de um e do outro aí. Então, diz para a gente o que é verdade e o que é fato realmente e o que é só lendas, né? Essas lendas que a gente ouve aí, tá? Se você pudesse falar, que eu acho um assunto muito interessante, porque todo mundo fala, tem um satélite passando, por que não vai cair na minha cabeça? Né? E o lixo espacial é um assunto importante para a gente. Se você pudesse falar um pouquinho. Então, aqui realmente, ultimamente tem tido muita notícia sobre isso, né? E, assim, infelizmente, às vezes tem um certo sensacionalismo, porque fala, vai cair. Recentemente teve um caso aí bem chamativo, né? Que foi de um módulo lá da Estação Espacial Chinesa. Vai cair, tem risco de cair na Terra, na cabeça de alguém, não sei o quê. E, assim, só para contextualizar um pouco, a gente, né, começou a lançar objetos para o espaço lá em 1957, né, com o Sputnik, o primeiro objeto que a gente lançou. Inicialmente era aquele contexto da corrida espacial, né, não tinha muito propósito bem definido. Aí, conforme foi se estabelecendo o uso da órbita terrestre para benefícios, serviços aqui na Terra, de repente teve um boom, né? A gente estava com uma população imensa lá de objetos fora da Terra, e aí o problema foi crescendo porque não teve um planejamento, né? Não teve um planejamento desde o início. E aí, enfim, quando a gente teve 2 eventos muito marcantes nesse meio tempo, primeiro foi em 2007, que foi a China, de novo, lançou, só que daí foi um acidente, não foi bem um acidente, né? Foi um evento intencional. Eles estavam fazendo testes balísticos de mísseis e resolveram lançar um míssil em direção a um módulo que eles tinham no espaço. Atingiram esse módulo de uma estação espacial lá desativada que eles tinham e explodiu, gerou uma nuvem de detritos. Então, esse foi um evento muito marcante na história assim, do segmento espacial. E aí, posteriormente, né, apesar de, na época, não tinha legislação aplicada, né, então ficou por isso mesmo, ficou só aquele mal-estar, né, entre os operadores, mas ficou por isso mesmo. Aí, 2 anos depois, teve um outro acidente muito marcante, que foi um satélite americano, que ele estava em atividade, foi atingido por um satélite desativado, e o satélite americano, que era ativo, explodiu, a empresa perdeu completamente o satélite, gerou mais uma vez, né, uma nuvem de detritos, assim. Então, quando a gente vai estudar esse assunto, você vê nitidamente que tem um aumento grande da população de objetos em volta da Terra em torno, né, desses 2 eventos. E aí começou-se, então, a comunidade a ficar muito mais agitada. Não, isso é muito crítico, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. Porque, na verdade, o risco que o lixo espacial oferece, ele é muito maior para os próprios satélites que estão no espaço do que para a gente que está aqui na Terra. Porque, primeiro, os satélites que estão lá na órbita geoestacionária, eles não reentram, porque eles não estão mais sujeitos a essa força de arrasto atmosférico.
Os que estão aqui na órbita baixa, que vão reentrar de forma um pouco mais descontrolada, primeiro que quando ele entra, ele se fragmenta, então cai pequenos fragmentos. Aí você vai levar em conta que a superfície da Terra, 70% é água, então a chance dele cair na água é muito maior do que cair em solo. Se ele cair em solo, para cair, para machucar alguém, a chance é muito pequena, mas estatisticamente é mais fácil você ser atingido por um raio, que já é uma probabilidade baixa, do que por um lixo espacial. Só para ter uma ideia, assim, a gente só tem um registro até hoje de uma pessoa que foi atingida por um lixo espacial, foi uma mulher americana, mas era um detrito tão pequeno que, na verdade, ela teve até um benefício, ela ficou meio famosa, né? Caiu, ela conseguiu pegar, caiu uma batidinha como se fosse uma fruta caindo de uma árvore, e aí virou notícia e tal. Então, quer dizer, o problema do lixo espacial ele é muito mais relevante para a gente que trabalha na área. E aí, o que a gente faz? Hoje, tem-se várias iniciativas, inclusive, para limpar o espaço, né, para trazer esses detritos que estão lá de volta, principalmente da órbita baixa, mas o que a gente faz é um monitoramento constante, então tem agências que ficam dedicadas a monitorar o que está passando perto dos satélites, e quando eu recebo alguma notificação de risco de colisão com um satélite nosso, a gente tem uma margem de segurança, então violou essa margem de segurança, eu desvio o meu satélite, né? Como se você estivesse andando de carro numa estrada e você vê um outro vindo lá na tua direção. Você não tem certeza se ele vai desviar, não, mas por segurança você está vendo o perigo, você desvia. Então é isso que a gente faz, né? O monitoramento e o controle do que eu tô em posse. E aí agora, principalmente com esse advento aí, né, de megas constelações, né, que vem surgindo aí no mercado, o que a gente vê realmente é que está ficando cada vez mais real a possibilidade da gente enviar missões para limpar realmente o espaço, para tirar esses detritos que estão ali na órbita, principalmente na órbita baixa, que é onde a gente tem uma concentração muito maior de objetos. Em 2018, você participou de um evento Converse com Cientista no Museu da Manhã, né? Conta para o nosso público como é que foi essa experiência, como é que foi esse contato com o público e tal, como é que é o projeto? Foi muito bacana, né? Porque eu particularmente, até porque como eu entrei na carreira de astrônoma justamente por um evento, né, voltado para o público em geral, para alunos, assim, então eu acho sempre que eu posso, eu participo, sempre que me convidam, assim, eu participo, e é sempre uma experiência muito bacana, porque embora tenha alguns assuntos que são sempre discutidos, né, essas perguntas, as pessoas têm muita curiosidade, né, sobre quando eu falo que trabalho com lixo espacial, né, as pessoas querem saber se tem risco de cair na cabeça, não sei o quê, mas sempre tem perguntas novas, sempre tem gente que está ali. Eu lembro nesse evento de 2018, tinha uma garotinha muito interessada em astronomia e falava que ela queria ser astrônoma, assim, então é muito legal você ter essa oportunidade de estar ali, né, principalmente nesse caso, né, quando veio uma menina que fala, eu quero ser astrônoma, daí ela vai lá ver, olha, tem uma mulher lá que é astrônoma e tal, né, é muito legal, assim, é muito gratificante. Então, são eventos, assim, que eu, né, até parabenizo vocês pela iniciativa, né, de estarem fazendo essa divulgação, ficar aí acessível para todo mundo, porque eu acho que a gente precisa disso, né, precisa falar mesmo e buscar aí, nem que seja um por cada evento, eu acho que já é uma grande contribuição, acho que aqui no Brasil a gente tem muito potencial, né? Só falta realmente direcionar e colocar aí os investimentos no local correto, os incentivos, que a gente tem tudo para ficar bem relevante aí no contexto mundial, assim, do ponto de vista de ciência e tecnologia. Érica, legal. Eu achei importante uma coisa que você falou agora, com essa grande concentração de constelações e satélites que estão colocando agora em órbita, estão atrapalhando um pouco a gente aqui na astronomia. Eu espero que eles consigam fazer com que aquelas caixinhas de sapatos deles parem de brilhar e atrapalhar as nossas imagens nos CCDs, né? Mas eu queria me perguntar um negócio. Eu vi que o Brasil fez uma parceria com a Agência Espacial Russa e colocou um telescópio lá no Laboratório Nacional de Astrofísica para monitoramento do lixo espacial. Você tem algum detalhe? Eles repassam para vocês as informações? Vocês têm algum vínculo com eles? Como é que funciona isso? Você sabe? Então, eu conheço o ISOM, né, que é a organização que está lá que colocou esse telescópio lá em Itajubá, e eles têm uma rede independente. A gente tem hoje uma rede americana, né, um consórcio Estados Unidos e Canadá, que faz o monitoramento que é o mais usado pelos operadores. É o Space Track, gerenciado lá pela defesa americana.
E aí, esses dados, eles têm dois tipos de catálogo, né? Esse do SpaceTrack. Um catálogo que é público, onde são dados mais gerais, e tem um que tem dados mais precisos, que você precisa ter um acordo de cooperação com eles para acessar esses dados. O ISOM, eles vieram na tentativa de construir algo independente. Então, eles começaram a colocar os telescópios ao redor do mundo, e aí eles têm duas modalidades. Em geral, eles fazem parceria ou você pode contratar o serviço deles, né? Mas eles têm apesar de ser parte do governo russo, eles têm um braço que é privado. Então, eles comercializam esses serviços. Então, a gente quando eles vieram aqui no Brasil, isso começou em 2009, 2010, eles fizeram até uma visita para a gente, assim, tinha acabado de entrar na empresa, eles fizeram uma visita para a gente, eles queriam fazer essa parceria para pôr o telescópio lá através da gente. Mas aí, enfim, né, por outras questões aí, nem sempre é tão fácil você viabilizar isso, não deu certo na época, então aí depois eles foram direto lá no LNA e conseguiram fazer a parceria. Então, eles têm o telescópio lá, o telescópio é controlado totalmente remoto, né? Então, eles conseguem controlar o telescópio, acessar os dados, e isso é integrado nessa rede aí, que eles têm já vários telescópios ao redor do mundo, mas para você acessar esses dados, você precisa ou contratar o serviço ou ter algum tipo de acordo de cooperação com eles. Assim, no nosso caso, da empresa que eu trabalho, a gente não tem esse acordo. Então, os dados do ISOM, né, eu não consigo acessar. A gente usa, né, como eu falei, uso o próprio catálogo público e o especial, né, do SpaceTrack, o que é com dados mais precisos, e também temos essa associação, que agora eu faço parte do board, né, que é o SDA, que também é uma outra organização que cuida aí do monitoramento do lixo espacial. Bom, Érica, a gente já está chegando ao final aqui, né? Mas eu quero deixar um espaço para você, para você falar suas considerações finais e tal. Achei muito interessante essa fala que você falou no final agora do telescópio russo, achei muito interessante. As coisas mudaram bastante desde o tempo que eu trabalhava com essas coisas, né? Então, eu queria, fique à vontade para você usar o seu tempo, as suas considerações finais aí para a gente já. Fique à vontade, o tempo é seu. Tá certo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Muito bom estar aqui falando com colegas de profissão, né? Naelton, que foi meu veterano lá na Embratel, e a gente, na verdade, eu conheço o Naelton desde quando eu estava na graduação, né? Eles foram lá fazer um evento no Valonga, e eu fui lá também toda xereta, perguntar como que era o trabalho e tal. Então, assim, é muito legal, né, participar de um evento desse. Então, parabenizo vocês, agradeço pelo convite. E fico à disposição também para quem estiver assistindo. Eu, recentemente, comecei também um projeto pessoal, né, de divulgação científica. Então, eu tenho um perfil lá no Instagram e no Facebook, né, chama Falando Sobre Ciência, onde eu, quando me tenho um tempinho, eu faço algum post lá basicamente sobre astronomia e ciências espaciais, né, que é a área que eu atuo. Então, fica aqui o convite para quem quiser me acompanhar lá, quem tiver dúvida também, né, sobre a astronomia, sobre lixo espacial, enfim, qualquer coisa, a minha postura sempre de contribuir, né, ajudar a divulgar a ciência, assim, mesmo que seja de uma forma mais informal, né, porque eu não sou divulgadora científica profissional como vocês, mas está sendo muito gratificante essa experiência, assim, então fica aí o convite. E estou sempre à disposição quando vocês quiserem conversar, se tiverem dúvida, enfim, o que eu puder contribuir, assim, vai ser sempre um prazer. Muito obrigado, Érica, pela sua presença. Nós estávamos com dificuldade de marcar essa entrevista. Foi tão bom que a gente conseguiu um tempo para poder conversar com você. Tinha certeza que a gente ia trazer muitas coisas interessantes para a gente. Jorge, gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Eu queria agradecer muito aí todo esse conhecimento que ela passou para a gente, para o nosso público, né? Ter à disposição a Érica aqui foi um prazer enorme, entendeu, Érica? Eu acho que a gente tem muito a ganhar com a sua presença lá e com a sua presença também na divulgação científica, mesmo que sendo, como você diz, está bem incipiente, está no comecinho, né? Mas eu acho que você tem muito a acrescentar para a gente, que isso incentiva muito a outras meninas a trabalharem com ciência. Eu acho muito importante esse número, essa defasagem numérica entre homem e mulher na ciência. Eu acho que precisa ser refeita, revista, tem que ser arrumada. A gente tem que dar um jeito nisso. Tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que as meninas vão
ficar mais animadas, incentivadas a estudar ciências só de ouvir você falar. Tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Isso aí, gente. Então, nós vamos chegando ao final. Lembrando ao pessoal que nosso Café Planetário é mostrado às quintas-feiras, ele estreia às quintas-feiras, isso é gravado, para ninguém pensar que é ao vivo, né, para ninguém se iludir. Nós gravamos, lançamos, estreamos às quintas-feiras. Né? Espero que tenham, sempre trazendo uma pessoa com um tema interessante, uma coisa fora do comum, como controlar satélites é uma coisa meio, né, fora do comum, né? Então a Érica trouxe uma coisa bem interessante. Então, saúdo vocês. Boa noite. Todos vocês, né? Isso aí, gente. Até logo. E continue ligado no nosso canal do Planetário. Nós temos várias mídias com vários conteúdos interessantíssimos, vídeos interessantes. No nosso canal nós temos uma quantidade enorme, desde cursos para todas as faixas etárias, assuntos, todos os assuntos ligados ao espaço, à astronomia, nós temos vídeos no nosso canal. E nossa página planetária é planeta.rio, bem fácil de guardar, planeta.rio. Lá você vai chegar em todas as nossas mídias, nós temos Instagram, Facebook e o Twitter, ok? É isso aí, gente, até logo, boa noite.